Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre metodologia científica e escrita acadêmica. Bom, para essa nossa aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o que é de fato essa escrita acadêmica, lidar aí com alguns preceitos de o projeto, como que a gente faz um projeto científico, como que a gente lida com tudo isso. Fica repetitivo uma série de aulas sobre metodologia científica e escrita acadêmica. Mas por que é tão repetitivo? É exatamente porque são normas que precisam ser internalizadas para que, de fato, você consiga desenvolver um projeto, desenvolver uma escrita acadêmica eficiente. E, mesmo sendo tanta coisa repetitiva, tanta coisa aí que pelas redes sociais você consegue acessar vários vídeos no YouTube, várias aulas disponibilizadas, vários cursos sobre escrita científica e projetos de pesquisa, ainda é um grande terror na vida dos estudantes. E um grande terror na hora também de colocar em prática. Então, é preciso que seja repetitivo para que se internalize tudo isso, para que se traga isso para dentro realmente do consciente e você consiga colocar em prática. Então, para não ficar delongando demais, vou partilhar a minha apresentação de slides com vocês. Vamos começar aqui, então. Essa é a segunda aula, da nossa leva aí de 4 aulas sobre metodologia científica. Então, vamos conversar aqui, É uma coisa bem interessante quando a gente fala de planejamento, pesquisa e o próprio projeto de pesquisa em si. Na aula passada eu falei um pouco sobre normas ABNT, falei desse processo aí de citações, e isso precisa ser de fato internalizado. Então, se você não consegue internalizar essas normas, colocá-las em prática, seu projeto não vai conseguir passar aí em todos os processos que você for tentar desenvolver, Que seja um projeto de pesquisa para um TCC da sua graduação, que seja um projeto de pesquisa para o TCC de uma especialização, ou um projeto para tentar um mestrado, doutorado. Então, é necessário seguir as normas, mas também fazer com que esse projeto seja atraente. Então, a escrita acadêmica é isso. É você colocar de uma forma clara e objetiva em texto as normas e aquilo que você de fato deseja realizar. Então, planejar e fazer um projeto de pesquisa é o tema central do que a gente tem para desenvolver hoje. E aí, por que tem que se planejar, gente? Não adianta tirar a ideia do arco da velha e falar, olha, eu vou fazer uma pesquisa e aí essa pesquisa vai ser top, porque eu achei uma coisa interessante e vou fazer isso. Ok, você teve uma ideia, não quer dizer que você vai pesquisar, tá? A pesquisa científica não é simplesmente já começar escrevendo, não. Precisa ter um projeto para organizar essas ideias, para colocar tudo ali em ritmo de construção. Então, o projeto, ele é um guia organizador da pesquisa. Se você planeja, você vai evitar improvisos, determinadas decisões que podem ser contraditórias lá na frente. Então, planejar a pesquisa é uma forma de reduzir possíveis riscos durante a execução e também já se colocar diante de uma situação em que você já tem previstos a maioria das situações que podem ocorrer durante o seu processo de pesquisa. Então, seus resultados serão alcançados com mais validade, mais confiabilidade, digamos assim. E aí, O projeto, como que se faz um projeto de pesquisa? Depois de uma aula que falou tanto sobre a BNT, sobre as formas de citação, como que cita um trabalho científico, como que faz isso e aquilo, é interessante pensar, que o projeto de pesquisa, ele é o início de tudo. Ele é um mapa, vamos usar essa metáfora. Então, é um mapa para que você consiga caminhar. A pesquisa é a caminhada. Então, você tem um mapa que vai direcionar os caminhos por onde você pretende seguir.
Isso é extremamente importante. E é aí que chega o maior terror dos alunos. É a hora de escrever esse projeto, porque é colocar as normas da BNT, a escrita acadêmica aqui. Então, a gente se preocupa com a escrita acadêmico-científica, não é só lá na pesquisa final. A gente já começa ela aqui, no projeto. Ela já tem que estar posta aqui. Então, por ser um processo que antecede a pesquisa, a gente entende que o projeto é a primeira etapa da pesquisa científica, é a primeira etapa dessa elaboração do trabalho de conclusão de curso, do projeto que você quer para se inscrever no mestrado, no doutorado, da pesquisa que você quer realizar como um todo. A segunda etapa é a execução, é colocar o projeto em prática. Depois vem, né, que já coletou os dados tudo direitinho, fazer uma análise de dados. Analisou-se esses dados, produz-se, né, a discussão, tudo que foi apreendido diante daquilo, faça o relatório geral, digamos assim, as considerações finais de tudo que foi feito teoricamente em termos bibliográficos, a pesquisa executada, a análise de dados, e aí chega-se o relatório final, que é o trabalho final da pesquisa. O projeto em si, ele vai partir de uma pergunta. Só que, para eu falar da pesquisa, né, então, assim, o problema de pesquisa, você tem que ter um problema de pesquisa, que é uma pergunta orientadora de todo o projeto. Mas antes disso, eu quero simplesmente pensar, nossa, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa e não tenho a mínima ideia de como que eu vou fazer isso, porque é um TCC e eu só tenho um semestre para poder desenvolver. Primeira coisa, o que será pesquisado? O que você quer pesquisar? O quê? Ah, eu sou da área de ciências sociais e eu queria entender como que é o comportamento do consumidor. Eu quero fazer algo na área de marketing, comportamento do consumidor e tudo mais. Legal! Você teve uma ideia geral. Mas o que de fato você quer saber nesse comportamento do consumidor? E aí vem uma segunda pergunta, para fechar, deixar tudo mais enxutinho, mais redondinho ali. Por que essa pesquisa que você quer é necessária? Para que você quer pesquisar isso? Já pensou como que essa pesquisa vai ser realizada? Qual o intervalo espaço-temporal que você tem para que ela seja executada? Quais os recursos que você tem para fazer essa pesquisa e quem vai fazer essa pesquisa? Você depende do que e de quem para fazê-la. São aí 6 perguntas básicas antes de delimitar a temática como um todo. E isso é o que vai ali caminhando aos pouquinhos. Então, é um passo a passo mesmo, é quase que uma criança aprendendo a andar. Depois que a pessoa já tem ali, né, uma certa experiência em desenvolver projetos, em trabalhar com projetos, ele já pega esse ritmo. Mas é o seu primeiro projeto, precisa seguir essas etapas para que realmente ele chegue para o seu orientador lá do trabalho de conclusão de curso como um projeto válido que você vai ter condições de executar uma pesquisa. A questão de viabilidade é eu entender para que isso serve. Mas aí, tá, eu tenho uma temática, comportamento do consumidor. Mas, ok, eu já cheguei na minha temática, eu tenho isso muito bem posto aqui na minha cabeça, mas você já fez uma pré-análise bibliográfica para saber se tem fontes confiáveis suficientes? Ai, Silvia, o que são fontes confiáveis? É só livro impresso? Não. Fontes confiáveis é tudo aquilo que é validado academicamente. Se você está fazendo uma pesquisa científica, subentende-se que você vai trabalhar num processo de construção e divulgação de conhecimento científico. Então, você se pauta em conhecimentos científicos já validados também. Então, você vai procurar aí revistas científicas, base de dados acadêmicas, como o Google Acadêmico, o site Cielo, né, a plataforma Cielo, banco de teses e dissertações da CAPES, né, a plataforma Sucupira.
Porque você tem ali todo um arcabouço de material científico já validado. Você tem, né, fontes suficientes para poder desenvolver a sua pesquisa? E aí vem outra coisa. Ah, não, tem pouquíssima coisa. Eu já tive alunos que orientei em trabalho de conclusão de curso, que, Silvia, eu praticamente não achei nada sobre o que eu quero escrever. Mas é muito importante, porque não tem nada, eu não acho. Eu cheguei a ajudar esse aluno num levantamento bibliográfico, um levantamento de material sobre o tema, e aí a gente conseguiu realmente pouquíssimo material científico produzido, mas aí que também estava a chave do negócio. Era pouquíssimo material publicado a respeito, mas haviam alguns mínimos. E com base no mínimo que a gente encontrou, ele conseguiu desenvolver um trabalho de excelência, porque ele foi a fundo com a pesquisa. E aí ele produziu mais um dos poucos materiais científicos validados sobre a temática. Então, mesmo que não tenha muitos, é possível fazer, porque aí quando tem pouco material, poucas fontes confiáveis, a pessoa também tem que ter essa ideia de que vai ser um trabalho extremamente árduo. E aí você tem disposição e disponibilidade para poder seguir com esse trabalho? Está pronto para enfrentar tudo que virá? Vai ter tempo hábil suficiente para seguir com a pesquisa? Porque determinadas pesquisas demandam uma série de processos burocráticos. E aí, nesses processos burocráticos que serão aí conduzidos, pode acabar findando o prazo que você tem para entregar a pesquisa final. Então, eu falo por mim, uma experiência própria, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, que eu tive não posso dizer que foi um problema, porque foi solucionado, mas foram impasses que atrasaram a pesquisa de campo, tanto no mestrado quanto no doutorado. Por que isso? Porque nas duas pesquisas, eu trabalhei com pessoas vulneráveis, né? Então, lidar com vulneráveis tem todo um procedimento ético a se seguir, para além dos preceitos éticos de pesquisa com seres humanos. Porque tem toda uma condição. Se você vai pesquisar seres humanos, vai fazer entrevista, vai fazer grupo focal, você precisa submeter o seu projeto pronto a um comitê de ética e ter a aprovação desse comitê de ética antes de fazer a pesquisa em si, antes de ir a campo. E aí, quando se trata de pessoas incluídas nesse grupo de vulneráveis, o procedimento é muito mais exigente. Então, delongou-se muito até sair a aprovação, né, desse comitê de ética. Então, todo esse processo para conseguir a aprovação, para ir a campo fazer a pesquisa, demorou muito. Se não fossem os prazos disponibilizados, tanto no mestrado quanto no doutorado, não teria sido possível fazer a pesquisa que eu tinha, né, o projeto para fazer, exatamente por causa do tempo hábil. Foram praticamente 9 meses no mestrado para, do dia que eu submeti o projeto ao comitê de ética até a aprovação, foram quase 9 meses para iniciar a pesquisa. E no doutorado já foi um processo aí que delongou praticamente 2 anos. Então, preceitos éticos precisam ser seguidos à risca. E aí, dependendo do que você quer pesquisar, existe tempo hábil? Você vai conseguir os recursos, as pessoas e tudo que é necessário, de fato, para poder fazer essa pesquisa? Então, tudo isso precisa ser pensado desde o projeto. Por isso é importante projetar. Essa viabilidade do tempo. No projeto, a gente coloca um pequeno cronograma, porque a gente vai tentar prever, né, antecipar aí uma realidade. E vem ainda uma questão metodológica. O método que você quer usar para pesquisar é possível de ser aplicado nessa pesquisa? Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses recursos aqui. Tema e delimitação desse tema. Tema é a área do interesse, né? Então, eu vou fazer um recorte do que eu quero na minha pesquisa. Esse recorte, ele precisa ser bem afunilado. Por que ele precisa ser bem afunilado, bem específico, bem claro, bem objetivo? Exatamente porque a pesquisa ela tem que ter ali um foco. Não dá para fazer algo muito abrangente.
Então, ela é bem específica. Você não vai fazer algo extremamente genérico, porque senão fica difícil de concluir. Vai virar uma coisa grande demais e que não é possível concluir ali dentro daquele espaço-tempo que você tem para fazer um trabalho. Então, um bom recorte, ele vai delimitar ali tempo, lugar, os sujeitos da pesquisa e qual o seu foco de análise. Então, vamos pensar, né? Lá no comportamento do consumidor, vamos trabalhar com esse tema aqui até o final. Quero trabalhar sobre o comportamento do consumidor. Ok, eu tenho uma área de interesse. Mas e um recorte específico? Comportamento do consumidor, ok, é uma temática. Mas se eu quero pesquisar exatamente comportamento do consumidor em lojas, vamos pensar num trabalho que eu já orientei, para ficar mais claro aqui, para não delongar demais a nossa aula. Eu orientei um trabalho que ficou, né? Essa aluna fez um trabalho excelente ali, sobre moda de segunda mão. Então, comportamento do consumidor e o que leva as pessoas a buscarem essa moda de segunda mão, né? Buscar brechós e bazares. Então, como? Vamos pensar num problema de pesquisa. A pesquisa, ela visa responder uma questão. Então, eu preciso fazer uma pergunta que eu quero que seja respondida com o meu trabalho. E essa pergunta, ela tem que ser trabalhada até lá no final, até nas minhas considerações finais do trabalho. Então, eu formulo a pergunta, é o meu problema de pesquisa. Tem que ser claro, específico, factível, tem que carregar preceitos éticos. E aí, seguindo, né, essa pergunta, eu vou para os objetivos, que aí eu tenho objetivo geral, objetivos específicos. E aí, eu sempre gosto muito de levar para os alunos que a sua pergunta de pesquisa, vamos pensar numa pergunta de pesquisa aí do mercado de moda de segunda mão, os brechós. Qual o perfil da maioria dos consumidores de moda de segunda mão em brechós em Sete Lagoas? Ok. Qual o perfil dos consumidores de moda de segunda mão nos brechós em Sete Lagoas? Especifiquei. Não é todos os brechós do mundo, eu quero os de Sete Lagoas. Então, eu vou fazer um levantamento de quantos brechós tem em Sete Lagoas e vou ter que ir a esses brechós para poder saber o perfil desses consumidores, certo? Então, tem uma pergunta. O meu objetivo específico, eu posso ali simplesmente transformar essa pergunta em uma frase afirmativa. Como assim, Silvia? Se eu perguntei qual o perfil, reticências, analisar o perfil dos consumidores de moda de segunda mão nos brechós em Sete Lagoas. Isso é um objetivo geral. O objetivo geral, ele parte exatamente da pergunta. Identificar a pergunta, analisar a pergunta. E aí, os objetivos específicos, eles são exatamente os degrauzinhos. Vamos pegar o objetivo geral, colocar lá em cima, no topo. É o que eu busco na pesquisa. E aí, os objetivos específicos, eles são exatamente os pequenos degraus para eu conseguir chegar no topo dessa pesquisa. É o que eu preciso fazer para chegar nessa resposta. Como que eu vou chegar na resposta de qual perfil da maioria dos consumidores de moda de segunda mão dos brechós em Sete Lagoas? Primeira coisa, identificar, né, os brechós que tem em Sete Lagoas. Analisar padrões socioeconômicos de consumidores de moda de segunda mão nos brechós. Porque aí eu vou analisar padrões socioeconômicos, saber como que são essas pessoas, de onde elas vêm, qual que é o objetivo dessas pessoas que vão até os brechós. E aí, como objetivos específicos, eu sempre aconselho os meus orientandos a delimitarem pelo menos 5 objetivos específicos.
5 objetivos específicos não deixa sua pesquisa nem muito extensa, nem muito curta. E isso é muito importante, né? Ok, já tenho problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. Algumas pesquisas, né, alguns programas, solicitam que se coloque hipóteses. O que são hipóteses? É uma possível resposta, o que você acredita que possa ser. Então, acredita-se que o perfil socioeconômico dos consumidores de moda de segunda mão dos brechós seja um perfil socioeconômico classe média baixa. Acredita-se. Eu acho que seja isso. Eu tenho certeza? Não, eu vou provar com a minha pesquisa. E essa hipótese, ela pode ser refutada. Eu posso provar que a minha hipótese estava errada, ou eu posso simplesmente confirmar que a minha hipótese estava certa. Deu para entender o que é uma hipótese? Uma hipótese não é a resposta. É o que eu suponho, o que eu acredito que pode ser a possível resposta da pesquisa. Mas não é obrigatório você colocar essa hipótese, a menos que o próprio programa em si exija que se coloque. E a metodologia são os métodos necessários para você fazer essa pesquisa. Justificativa. Por que essa pesquisa é importante? E aí o seu projeto tem que ter uma boa justificativa, explicar a relevância desse trabalho. E aí, por que essa pesquisa está sendo realizada? Quais as contribuições científicas, sociais, educacionais e profissionais para isso? Então, uma boa justificativa para entender o perfil entender, né? O perfil socioeconômico aí desses consumidores de moda de segunda mão. Questões mercadológicas. Questões de mercado mesmo. Empreendedorismo é um mercado que, com o passado, que sempre existiu, mas em determinados momentos ascende, declina. E aí, apresentar questões sociais e educacionais para isso. Esse empreendedorismo da busca de trabalhar com moda de segunda mão, as pessoas que vão em busca dessa moda de segunda mão, é por preço? É por exclusividade? E aí, nessa justificativa, você tem que ali ter um texto capaz de convencer o leitor que seu estudo é pertinente, que ele é necessário, é válido e que vai trazer contribuições. E aí a gente vai lá para o referencial teórico. Referencial teórico, a gente lá para a aula passada, e aí internalizar as questões de normas ABNT e escrita científica. Porque é aqui no referencial teórico, né, que vai pegar toda aquela questão de citações diretas curtas, citações diretas longas, tudo que eu preciso aprender e escrever academicamente. Então, o referencial teórico é essa base conceitual. Eu vou trazer autores, teorias, estudos relevantes sobre aquele tema, pautado, né, em material científico já validado, já discutido em outros trabalhos científicos aí. No projeto em si, a gente entende que não precisa ser um referencial teórico extremamente extenso, mas precisa se ter esse referencial com um levantamento plausível ali para poder fazer uma pesquisa de qualidade. Para os alunos, quando eu estou lecionando a disciplina de projeto de pesquisa, a maioria das instituições trabalha como TCC1, quando eu estou no desenvolvimento do projeto de pesquisa com os alunos, eu sempre gosto de deixar claro para eles que quanto mais robusto e consistente um projeto, esse referencial do projeto de pesquisa, menos trabalho você vai ter na pesquisa para ficar retomando e fazendo o referencial teórico. Por que isso? Por que eu digo isso para os alunos? Se você está aí, né, entrando na disciplina de TCC1 e faz um projeto com um referencial teórico de 3 páginas, seu projeto vai ser aprovado. Se ele está consistente, se ele segue os padrões, se ele está plausível, né, factível, seu projeto vai ser aprovado. Que não se exige uma quantidade mínima de páginas para o referencial teórico do projeto. Mas aí, quando você vai para a pesquisa, que é o TCC2, você vai ter
espaço-tempo, né, um tempo muito curto para fundamentar o seu referencial teórico, e você vai ter que expandir demais o referencial teórico e ainda fazer a pesquisa. Se você já deixa esse referencial robusto no projeto, você vai acrescentar poucas coisas depois. Então, quanto mais completo estiver o referencial do projeto, menos trabalho você vai ter nesse referencial na hora de executar a pesquisa, né? Tem que ter citações feitas corretamente, as referências, tudo conforme as normas da BNT. E aí vem a escrita científica. E aí vem onde os alunos entram em desespero. Alguns alunos acabam entrando em desespero também porque a escrita científica não é fazer uma colcha de retalhos com um monte de autores. Sair jogando ali no meu texto tudo que eu achei interessante dos autores que falam sobre a temática e fazer uma colcha de retalhos com aquilo ali. Não, eu tenho que fazer um cachecol. É pegar a ponta do fio e seguir descendo até o finalzinho. Então tem que ter uma construção lógica, tem que ter uma sequência, tem que ser coeso, coerente, conciso. É preciso escrever de uma maneira completa. E é onde os alunos têm tanta dificuldade, porque além de ter que internalizar as questões das normas e como citar, tem que também dar uma coerência para esse texto, à medida que ele vai sendo escrito. A metodologia. Bom, a metodologia é como que você vai fazer esse trabalho. Quando eu falo de abordagem, é uma metodologia qualitativa, quantitativa ou mista? Silvia, que loucura é essa? O que é isso? Bom, qualitativa são pesquisas que vão analisar mais as questões da qualidade do trabalho, como que isso vai, né, se desenvolver. São questões mais sociais, é uma análise mais subjetiva. Quantitativa são aquelas pesquisas de cunho praticamente estatístico. Então, vai lidar com muitos números, dados numéricos, pesquisa survey, e aí são mais estatísticas. E a mista, quando a pessoa quer usar essa análise mais subjetiva junto com uma análise mais estatística. É preciso tomar muito cuidado quando se delimita, né, esses tipos de pesquisa, né, essa abordagem, porque os alunos costumam confundir um pouco. Então, é preciso ter uma clareza maior de qual método que você vai adotar, né, e delinear isso com mais precisão. Então, um projeto de pesquisa tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. O que são elementos pré-textuais? Capa, folha de rosto, sumário. É o que vem antes do meu texto. Os elementos textuais consistem exatamente na introdução, delimitação do tema, problema, hipóteses, objetivos, justificativa, referencial teórico e metodologia. Os pós-textuais é exatamente o cronograma, você faz ali tipo uma tabelinha mesmo de Excel, com os períodos, o tempo que você vai fazer, o que vai ser colocado em cada um ali. Faz uma previsão de orçamentos necessários. Pós-textual, todas as referências, todos os autores que foram citados ao longo do seu texto precisam constar nas referências lá no final do projeto. E também apêndices e anexos. Os apêndices são aqueles arquivos que você criou. Então, um roteiro para entrevista, um roteiro para direcionar um grupo focal, um questionário, isso é um apêndice. Anexos são documentos já prontos que você pegou e vai colocar no seu projeto. Não, eu vou usar esse documento aqui. Você já pegou pronto, já tem uma fonte de onde você tirou, você vai anexá-lo, pegar algo já pronto e colocar. Apêndice é aquilo que você criou para desenvolver o seu trabalho. Esses elementos pré-textuais, eles vão atuar num processo de organização mais formal do seu trabalho. Os elementos textuais, eles vão pautar
todo o funcionamento da futura pesquisa. Então, uma introdução, ela vai contextualizar o tema, o problema, explicar, né, sobre esse processo. Então, eu vou contextualizar a temática. Se eu estou falando de mercado de moda de segunda mão, eu vou contextualizar o que é isso. De repente, trazer até um pouquinho ali, um parágrafo falando sobre um conceito histórico, de como que isso surgiu. Eu não vou aprofundar, porque o aprofundamento vem no referencial teórico. A introdução é para eu iterar, fazer com que o meu leitor entenda sobre o assunto do trabalho que ele está por ler. O objetivo e a justificativa é esse direcionamento. O referencial vai sustentar conceitualmente toda a proposta. Então, eu vou trazer autores, materiais já publicados, e vou trazer ali também, né, aquilo que eu aprendi sobre o tema. A metodologia é o caminho para poder chegar na minha resposta. Então, o que eu vou fazer para conseguir dados para poder analisar, para chegar na resposta? E as questões éticas, elas estão atreladas à metodologia. Então, dentro da metodologia, você precisa inserir esses preceitos éticos. O que são esses preceitos éticos? Se você vai entrevistar pessoas, vai fazer grupos focais, toda pesquisa que leva em consideração seres humanos, você precisar de pessoas para responder, vai observar pessoas, é necessário ter preceitos éticos. E o que é isso, né? É assegurar a integridade física e psíquica dos participantes durante o desenvolvimento da pesquisa. E aí você precisa estabelecer quais os possíveis riscos e quais as formas, quais as estratégias que você vai adotar para reduzir ou anular esses riscos. Ah, Silvia, mas a minha pesquisa eu vou aplicar um questionário, não tem risco nenhum nela, não. O Conselho de Ética em Pesquisa considera que todas as pesquisas que envolvem seres humanos têm risco. Então, não adianta começar um projeto de pesquisa que vai aplicar questionário, que vai entrevistar pessoas falando que não tem risco. Assumam isso. Todas as pesquisas que envolvem seres humanos têm risco. Então, você precisa identificar qual o risco. Mesmo que seja um risco subjetivo, mas existem riscos. E isso precisa estar posto ali na sua metodologia. Tanto o risco quanto as formas que você deseja para poder mitigá-los ou anulá-los. Até porque esse projeto vai ser encaminhado para um comitê de ética. E os pareceristas do comitê querem realmente ver se você identificou os possíveis riscos. Então, seguir aí esse processo. O pós-textual, como eu disse, né, é o cronograma ali, a tabelinha mesmo que você faz, tipo um calendáriozinho, com os períodos, o que você vai fazer em cada etapa, as referências, tudo que foi citado, todos os autores, todo o material citado ao longo do texto precisa estar citado lá embaixo nas referências. Apêndices e anexos são necessários também, porque é um projeto que será encaminhado aí para um orientador, para um comitê de ética, então precisa estar claro tudo que você desenvolveu e planejou para poder fazer essa pesquisa. E aí, dizer se essa pesquisa metodologicamente é qualitativa, quantitativa ou se ela é mista. Bom, uma pesquisa qualitativa, ela vai analisar mais questões subjetivas do objeto. Como assim, Silvia? Você já falou isso e eu ainda não entendi o que é o subjetivo. Questão de interpretações, vivências, sentidos que os sujeitos atribuem a determinado comportamento. Uma pesquisa sobre, né, perfil do comportamento do consumidor de moda de segunda mão, ela vai ser mais para o lado qualitativo. Porque se é uma questão do perfil, acho que eu vou pegar alguns dados numéricos, mas isso não significa que ela é quantitativa. Ela não é uma pesquisa estatística. Que eu vou valorizar ali as interpretações, as vivências, os sentidos que essas pessoas atribuem. Então, eu vou usar uma entrevista, uma observação, vou fazer mais a análise de conteúdo ali, fazer estudo de caso. Então, é algo mais ligado aos significados que essas pessoas carregam, aos significados que isso tem ali no contexto social. A pesquisa quantitativa, ela vai ter ali uma questão bem estatística mesmo. Então, eu podia fazer assim, qual o percentual de pessoas que vão
para o mercado de segunda mão, comparado ao perfil, qual o percentual, né, de moda de segunda mão, consumidores de moda de segunda mão, para comparar com o perfil de consumidores de moda regular, vamos dizer assim, né, aqueles que vão diretamente às lojas aí de primeira mão. Se eu vou mensurar isso, né, eu vou fazer uma tabulação de todas as pessoas num determinado espaço-tempo, num recorte ali, que comprou só moda de segunda mão, e aí só as de lojas de primeira mão, e aí eu vou comparar. Aí sim, é algo que vai mensurar fenômenos bem numéricos. Então, eu vou ter ali todo um processo que eu tenho que gerar um banco de dados, eu preciso comparar esses grupos, eu preciso fazer associações, e aí é praticamente lidar com gráficos e números. Agora, se eu falo de uma pesquisa quali-quanti, que é a mista, vai ser essa interseção aqui. Eu vou usar um pouquinho do quantitativo, porque eu vou pegar alguns dados numéricos, vou fazer um pouco da pesquisa numérica, não é só usar os dados, não. Porque se eu vou só usar dados que já foram gerados, a minha pesquisa ainda é qualitativa, eu estou pegando dados, né, de outras pesquisas. Então, eu vou fazer um pouco do quantitativo, vou fazer uma parte do qualitativo e vou integrar tudo isso para analisar junto. Então, a pesquisa mista, ela é essa interseção que existe. A pesquisa bibliográfica documental é exatamente o que você faz no referencial teórico. Vamos pensar assim, né? Por que é exatamente o que você faz no referencial teórico? Você vai pegar materiais, né, bibliográficos, científicos, documentais já existentes e vai analisar esse material. Então, aqui, quando você fala de pesquisa bibliográfica documental, você não precisa submeter seu projeto a um comitê de ética. Porque a sua análise e discussão dos dados vai se basear em documentos, em materiais já publicados e validados. Essa pesquisa ela é fundamental porque ela faz, né, ela pauta o seu referencial teórico, mas você pode fazer uma pesquisa analisar material. Esse arcabouço vai fazer uma análise teórica desse material. O que se chama aí de pesquisa empírica, né, que o pessoal fala, minha pesquisa é empírica, é empírica. É lindo falar pesquisa empírica, né? Não, é uma pesquisa de campo. Eu vou a campo coletar dados. Como assim vou a campo? Eu vou lá, em loco. Ou então, minha pesquisa de campo é enviar questionários pela internet. Ok, é uma pesquisa de campo, eu não fui em loco, não é observação participante. Então, as pesquisas empíricas, elas têm, né, várias formas de acontecerem. Precisam de um planejamento tanto ético quanto logístico, porque se eu quero fazer um levantamento dos consumidores de moda de segunda mão, eu vou ter que fazer um levantamento aí desses brechós e bazares que existem na cidade, eu vou ter que ir até eles. Ou eu vou conseguir o contato de todos eles e vou fazer entrevista por telefone, vou fazer videochamada, vou mandar por e-mail, vou mandar pelo WhatsApp. Então, precisa definir exatamente os sujeitos, o local, quais os instrumentos que eu vou usar para coletar esses dados. E aí, nessa coleta de dados, eu posso ter entrevista, observação participante, que é ir em loco e ficar lá observando num contexto real, encaminhar questionários, pegar documentos institucionais, históricos, administrativos ali, para poder saber como que isso tem acontecido ao longo do tempo. Isso é coleta de dados. Eu gosto de trabalhar com a construção dos dados, porque você coleta os dados que estão prontos ali, mas você constrói, né, os dados que vão fazer parte da sua pesquisa em si. A questão dos aspectos éticos é fundamental, então, se eu vou encaminhar questionário, ou se eu vou fazer videochamada, ou se eu vou... Tudo isso precisa estar bem descrito, bem explicado no projeto, para que o comitê de ética tenha ali uma visão do que você realmente quer, e você tem um respaldo que seu projeto é factível e não está violando nenhum preceito ético. O cronograma
vai trazer ali todas as etapas, né, de como que isso vai acontecer. Então, no cronograma, você coloca, tem um projeto, estou apresentando meu projeto de pesquisa hoje. Ok. Então, quando que vai ser, né, o processo de escrita e readaptação e ampliação do referencial teórico, em qual período você vai fazer a coleta de dados, qual período você vai fazer a análise dos dados, qual o período, né, ao longo do tempo ali que você vai fazer a transcrição e escrever esse trabalho, e qual o dia que você pretende ali, né, qual o mês, o período certo que você tem espaço-tempo para entregar essa pesquisa pronta. Quando você tem todo um planejamento e traz esse cronograma, você consegue mostrar para o seu orientador ou para as pessoas interessadas no seu projeto como que tudo vai se desenvolver com muita clareza. E aí essas pessoas vão conseguir entender se realmente é possível aceitar o seu projeto, aceitar a sua pesquisa, direcionar tudo que você precisa. Algumas pessoas cometem erros muito comuns. Eu não diria que comuns é a palavra certa, mas foi a mais adequada que eu achei para colocar. Erros comuns, né, durante a execução, a escrita dos projetos de pesquisa. A pessoa pega um tema amplo demais e aí não afunila isso e fica no ar. Entrega o projeto e aí quando vai para o orientador não consegue explicar de fato e afunilar lá na hora. Então você precisa afunilar e deixar o mais enxuto possível. O problema de pesquisa, ele é uma pergunta para ser respondida. Problema é pergunta. Ele não é uma frase afirmativa. A frase afirmativa é o objetivo geral. Os objetivos específicos, eles não respondem o seu problema. Não. Objetivos específicos são os degraus, os caminhos para você chegar à resposta durante a pesquisa. Ele não é resposta para o problema. A metodologia, ela tem que acompanhar os objetivos. Então, o seu projeto, ele tem que ter uma linha contínua, ele não é uma coxa de retalhos. Ele é um fio que vai sendo tecido. O cronograma precisa ser realista. Ele precisa mostrar que é factível naquele espaço-tempo que você delimitou. E referências, né, gente? As referências, elas precisam ser consistentes. Por isso que eu sempre falo com os alunos, referências bibliográficas para pesquisa científica, você busca no Google Acadêmico, plataforma Cielo, plataforma Sucupira, bancos de teses e dissertações de faculdades. Posso usar sites da internet? Pode. Mas você vai usar só sites da internet? Blogs? Peraí, como que é essa pesquisa? Quais as pautas científicas que você está usando? Então, referências consistentes, validadas. Sempre, imprescindível. Bom? Então, para finalizar, porque essa aula já demorou, né, já delongou muito, o projeto de pesquisa ele é um instrumento para conduzir a pesquisa. Então, lembrem-se, o projeto é o mapa e a pesquisa é o caminho que você vai percorrer. Muito obrigada pela atenção, todos que ficaram até aqui. Agradeço imensamente a participação de cada um e cada uma de vocês. E, em breve, mais uma aula, né? Esse módulozinho tem 4 aulas aí sobre metodologia científica e escrita acadêmica. E eu espero que esse material possa auxiliar nessa construção de trabalho, de escrita acadêmica, no desenvolvimento de um projeto de pesquisa, para que você consiga, de fato, seguir esse caminho. Mesmo que seja um caminho que você vai fazer só agora para concluir determinado curso, mas que você conclua com êxito. Então, muito obrigada, tchauzinho e até a próxima.